Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos tratar de duas matérias bastante polêmicas envolvendo os Estados Unidos da América. Lembrando que é muito importante que a gente compreenda o que está acontecendo por lá, porque nós notamos que muitos países do mundo copiam quase que instantaneamente o que eles fazem, quase como que se seguindo ordens ou copiando porque acham que é muito bom e muito interessante o que acontece por lá. Aí cada um tire suas conclusões. Essa matéria aqui talvez seja a mais polêmica, não sei, a outra também é bastante. Ela está no site Politic Republic, então você pode pesquisar ela em inglês, mas já traduzida ela diz o seguinte: por que o mandatário dos Estados Unidos está ignorando a invasão, que eles chamam de invasão, que seria uma grande massa de imigrantes chineses que estariam entrando ilegalmente pela fronteira sul, né? Até vou mostrar aqui o original para você pesquisar em inglês essa matéria no Google, caso queira, né? Mas aqui diz o seguinte, que até 400 mil chineses teriam entrado em idade de ataque e defesa ilegalmente nos Estados Unidos desde que o mandatário atual assumiu o cargo. E aí ele perguntou por que eles estão aqui e onde estaria a lealdade deles. Nós já vamos voltar aqui para essa matéria, mas antes eu quero analisar isso aqui com vocês. Vocês sabem que depois que o ex-mandatário, o Donald, chegou ao poder, ele enfrentou vários turbilhões, muitas oposições à administração dele, às promessas de campanha que ele tinha feito, muitas delas ele não conseguiu cumprir, né, por conta de uma oposição muito forte que ele tinha tanto dentro do governo quanto fora. E aí eles bolaram agora um plano de 4 pontos para que um mandatário conservador, eventualmente retomando o poder, para que ele possa desmantelar o que eles chamam de Estado Profundo e que teria minado o ex-mandatário Donald. Eles têm um plano aí para fazer isso. Esse plano se chama Projeto de Transição Presidencial de 2025, também conhecido só como Projeto 2025, que visaria então, como eles dizem aqui na matéria, que está no site dailysignal.com, segundo eles então seria para evitar as armadilhas que o Donald enfrentou em 2017. Então eles dizem aqui, o então mandatário lutou para manter suas promessas ao povo americano, enfrentando fortes ventos contrários de uma burocracia federal hostil, que o Donald costumava chamar de Estado Profundo. Então, burocracia federal hostil seriam aqueles funcionários públicos federais que eram hostis às ordens dele, que então contrariariam as ordens dele, mesmo ele tendo a caneta na mão. Então aqui eles falam de todo esse blá blá blá, como é que funciona, por exemplo, eles gostariam de eliminar, por exemplo, o Conselho de Política de Gênero pró-eliminação dos pequenos e pró essa situação aqui, etc, etc, mas vamos direto ao ponto, né? Vocês sabem todas as políticas que o Donald defendeu, e não vamos detalhar aqui todas elas de novo, só vamos ver qual é o plano deles para tirar os obstáculos que eles tiveram na outra oportunidade. Então, eles têm 4 etapas. Primeiro, simplifique o processo de demissão. Aqui traduziu como disparo, mas é demissão. Então, eles querem que seja fácil demitir funcionários ruins, né, porque hoje isso requer um esforço hercúleo, né? Existe em todos os países ocidentais, inclusive no Brasil, um arcabouço legal que dificulta muito a demissão de um funcionário, não só um funcionário público, né? Não só federal, como também estaduais e municipais. Então eles querem lá afrouxar essas leis para que se torne mais fácil, né, demitir aquele funcionário que se colocar no caminho, né, das decisões que o mandatário tomar. Então, por exemplo, o Donald assinou uma ordem executiva em 2018 exigindo que as agências acelerassem o processo de correção, disciplina ou demissão de funcionários com baixo desempenho. Mas o mandatário Joe anulou essa ordem. O relatório incentiva a restabelecê-lo. Então é bem notório que a esquerda ela está mais conectada com o funcionalismo público e os conservadores, a direita, não são tão
conectados. Aí depende muito a ala, né? Mas a via de regra é assim, né? Então, em todo lugar do mundo. Então, outra coisa que eles querem fazer é restringir o poder sindical. Os sindicatos do setor público ajudam a explicar como a burocracia se tornou tão entrincheirada, afirma o relatório. Até mesmo o presidente democrata Franklin Delano Roosevelt considerava a representação sindical do governo federal incompatível com a democracia, em parte porque as greves equivaleriam a atos contra o povo. No entanto, o mandatário John F. Kennedy reconheceu a representação sindical federal e o presidente Jimmy Carter estabeleceu a negociação do setor público como parte de um acordo com o Congresso para aprovar a lei de reforma do serviço civil. Isso é bem fácil de entender, né? Que se já é difícil você lidar com um funcionário público que tem um arcabouço legal defendendo ele, que vai poder utilizar do poder judiciário para defesa, imagine lidar com um sindicato, que aí é quase que uma instituição anônima. Quem é que é o sindicato? São todas as pessoas, né? O presidente, se for atacado, pode renunciar, outro assume e continua na briga, né? Então o sindicato, obviamente, tem mais poder ainda. Então eles querem restringir o poder do sindicato. Terceiro, remuneração baseada no mercado e melhoria da eficiência. Agora note aqui, os funcionários federais recebem salários 22% mais altos que os salários de trabalhadores semelhantes do setor privado. Isso porque é nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil, né, nós temos uma escala. Os funcionários públicos municipais recebem um valor, os estaduais geralmente, na média, né? Na média os estaduais geralmente recebem bem mais do que os municipais, com exceção de municípios maiores, né? Mas a média é essa. E os federais ganham mais do que os funcionários estaduais na média. Só que aqui a disparidade é muito maior, né? Um salário inicial de um contador, por exemplo, que começa aí numa prefeitura de interior, às vezes é 5 vezes maior do que o salário de um contador que começa na iniciativa privada, às vezes mais, às vezes até menos, né? Mas só citei um exemplo, né? E imagine lá, é só 22% e mesmo assim eles querem equilibrar, né? Porque é lógico, o incentivo é que você não seja empreendedor. Se você vai receber bem mais no poder público, por que você vai ficar na iniciativa privada que não te dá estabilidade, não te dá 13º, a não ser que você seja funcionário, né? Mas se você vai abrir um negócio não vai te dar, enfim. Tem toda a série de burocracias, possibilidade de, se for empregado, perder emprego, ou se for dono de empresa, ir à falência, etc, 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 etc. Então lá, mesmo sendo apenas 22% mais alto, eles querem equilibrar com o valor do setor privado para que as pessoas optem pelo setor privado. Aí é um incentivo contrário lá, né? Para que elas vão para o risco e acabem então ganhando mais. E por último, aqui a quarta situação que eles querem fazer é que quando um mandatário conservador deve se opor à influência dos burocratas de esquerda que se entrincheiraram como funcionários públicos de carreira, adverte o relatório. O mandatário e não os funcionários de carreira têm o dever de fazer cumprir a lei. Portanto, os funcionários públicos de carreira sozinhos não devem liderar grandes mudanças e reformas políticas. Então, o relatório encoraja o futuro mandatário a estabelecer a ordem F de Donald, que Biden reverteu. Basicamente é isso aí, pessoal. Não é nenhum segredo, nada que surpreenda, mas é algo que para eles lá talvez tenha uma certa efetividade. Vamos ver o que vai acontecer. Ano que vem aí tem mais um embate entre eles por lá. E aí, para finalizar isso aqui, né, pessoal? Será que isso aqui é fato mesmo? Isso aqui que a matéria está dizendo? É que eles estão deixando um ingresso aí de 400 mil chineses já desde que o mandatário Joe assumiu o poder, ingressar no país. Então eles colocam aqui nesse mapa até mesmo as rotas, né, de por onde isso estaria acontecendo, que muitos estariam entrando aqui pela América do Sul e depois rumando para o México e do México ingressando nas fronteiras. Então aqui tem as várias localidades de onde eles estariam saindo, eles têm tudo mapeado.
dá uma impressão de credibilidade. A gente não sabe, não tem provas disso, mas quando essas coisas começam a sair à tona, assim, é aquela história, né? Onde tem fumaça, talvez realmente tenha fogo, né? Então, de acordo com o CBP, pode haver até 400 mil homens em... Opa, saiu aqui. Até 400 mil homens... Ah, sim, porque tirou... Aqui, ó. Até 400 mil homens em idade de combate aqui na América, mas com mais deles chegando a cada dia. Uma vez que esses cidadãos chineses estariam nos Estados Unidos, eles são monitorados e supervisionados por uma rede de organizações de ajuda chinesa. 6 anos atrás, o Partido Comunista da China iniciou um programa combinado para preencher ONGs domésticas internacionais com membros leais do partido em um esforço para espalhar sua influência e controle. É algo bastante polêmico, né? Mais uma vez, eu recomendo que vocês procurem por essa matéria aqui, Why is President Biden Iran? Enfim, coloquem aí no Google o nome dessa matéria aqui, e aí vocês vão ler a matéria completa, que é realmente, para dizer que é polêmica, é pouco. Parece que nós estamos prestes a enfrentar mesmo uma grande mudança no mundo. Por enquanto é isso, esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.